Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde você está assistindo. No chá de bebê da esposa de meu filho, notei algo estranho na foto do ultrassom que estava em exibição no porta-retratos sobre a mesa decorada. A data impressa no canto da imagem mostrava que a concepção tinha acontecido em novembro, exatamente no período em que Tiago e Lívia supostamente estavam tentando engravidar. Mas aquele também foi, coincidentemente, o mesmo fim de semana em que meu marido, Luiz, insistiu veementemente para que eu viajasse para a capital para participar de uma conferência imobiliária importante, enquanto ele ficava em casa alegando estar muito doente, com uma gripe forte. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, enquanto eu fazia as contas mentais ali mesmo, no meio da festa. Aquilo não podia estar certo, podia? 3 semanas depois daquele chá de bebê, na consulta de ultrassom de 12 semanas de Lívia, o médico me puxou de lado com um olhar grave que eu nunca vou esquecer. Dona Lúcia, ele sussurrou, inclinando-se para que ninguém mais ouvisse. Não posso dar detalhes específicos por causa da ética médica e das leis de privacidade, mas, como membro da família, aconselho a senhora a solicitar um teste de DNA independente imediatamente. Algo na linhagem genética não está certo. Eu sou Lúcia Barbosa, tenho 55 anos. Construí um império imobiliário avaliado em 18 milhões e meio de reais aqui no estado, começando absolutamente do zero. E eu não fazia a menor ideia de que as 2 pessoas sentadas na minha sala de jantar 3 noites por semana, compartilhando refeições e risadas, meu marido e minha nora, estavam me envenenando lentamente enquanto planejavam roubar tudo o que eu conquistei com tanto suor e trabalho duro. Esta é a história de como quase morri confiando nas pessoas erradas e de como garanti que eles nunca machucassem ninguém novamente. O lustre de cristal na minha sala de jantar lançava uma luz quente e acolhedora sobre a mesa de mogno maciço que meu falecido marido Dante e eu havíamos restaurado juntos 20 anos atrás. Era uma noite de quinta-feira no final de janeiro, úmida o suficiente para que o ar-condicionado central sofresse para dar conta do calor abafado, mas eu tinha insistido em receber todos para o jantar mesmo assim. Jantares em família eram sagrados e importantes para mim. Depois de perder Dante para o câncer 6 anos atrás, e depois de passar 2 anos vagando por essa casa enorme e vazia como um fantasma, eu havia reconstruído algo precioso. Uma família ao redor desta mesa. Luiz estava sentado na outra ponta, com seus 40 anos e ainda bonito daquele jeito fácil e charmoso que chamou minha atenção em um leilão beneficente 5 anos atrás. Ele estava servindo vinho nas taças de todos, desempenhando perfeitamente o papel de anfitrião atencioso. Meu filho Tiago, de 32 anos, a imagem viva de seu falecido pai com aqueles olhos castanhos sérios e profundos, estava sentado à minha direita, com sua esposa Lívia sentada à frente dele. Mais batatas, alguém? Perguntei, passando a travessa de porcelana pela mesa. Minhas mãos pareciam pesadas, desajeitadas, como se não me pertencessem. Eu andava me sentindo tão cansada ultimamente, uma exaustão que parecia penetrar nos ossos. Eu aceito um pouco, mãe, obrigado. Tiago sorriu para mim, aquele sorriso genuíno e caloroso que ainda me lembrava do garotinho que costumava subir na bancada da cozinha para me ajudar a medir os ingredientes para os bolos de domingo. Ele tinha se tornado um homem tão capaz, atuando como vice-presidente da imobiliária Barbosa há 3 anos. Eu estava tão orgulhosa dele. Lívia recusou a comida com um aceno delicado de mão. Não, obrigada, Lúcia. Estou cuidando da minha linha. Ela deu tapinhas leves em sua barriga reta com uma risada curta e contida. Aos 30 anos, ela era bonita daquele jeito polido e impecável que algumas mulheres conseguem alcançar. Cabelo com luzes perfeitas que parecia caro, roupas de grife que provavelmente custavam mais do que minha conta de luz mensal costumava custar quando eu tinha a idade dela. Manicure perfeita, sem uma cutícula fora do lugar. Ela era terapeuta. Ou pelo menos foi isso que disse quando Tiago a conheceu em um evento de arrecadação de fundos do hospital, 3 anos atrás. Agora, ela trabalhava no setor de relações com clientes na nossa imobiliária. Como está indo o empreendimento do residencial Bela Vista? Luiz perguntou a Tiago, girando seu vinho na taça e observando o líquido vermelho. Vi que as licenças da prefeitura finalmente saíram.
Começamos as obras em junho, disse Tiago, iluminando-se do jeito que sempre fazia ao falar de trabalho e projetos. Vai ser nosso maior projeto até agora. 85 unidades residenciais de alto padrão com espaço comercial misto no térreo. Se fizermos isso direito, pode expandir nosso portfólio em mais 3 milhões de reais. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele momento. Deveria ter notado como Luiz e Lívia olharam um para o outro, uma troca rápida e significativa, exatamente quando Tiago mencionou a quantia de 3 milhões de reais. Apenas um lampejo, meio segundo de contato visual intenso que significava alguma coisa. Mas eu estava lidando com outra dor de cabeça terrível, do tipo que vinha me atormentando há semanas, agora pulsando atrás dos meus olhos como um tambor constante. Você está bem, mãe? Tiago perguntou, a preocupação vincando sua testa. Você parece pálida. Estou bem, querido. Forcei um sorriso para tranquilizá-lo e alcancei meu copo de água. Minha mão tremeu levemente ao segurar o vidro. Quando aquele tremor tinha começado? Eu não conseguia lembrar. Só cansada. Foi uma longa semana no escritório. Muitos contratos para revisar. Você tem estado muito cansada ultimamente, disse Luiz. Sua voz era gentil, carregando toda a preocupação que um marido amoroso deveria demonstrar. Ele tirou um pequeno frasco âmbar do bolso do paletó e sacudiu 2 cápsulas grandes na palma da mão. Suas vitaminas, querida. Você esqueceu delas hoje de manhã de novo. Peguei as pílulas da palma da mão dele. Pareciam as mesmas vitaminas que eu vinha tomando religiosamente há 3 meses. Comprimidos enormes, difíceis de engolir, que Luiz tinha encomendado especialmente de uma empresa de bem-estar exclusiva na internet. Elas devem ajudar com energia e saúde das articulações, explicou ele quando a encomenda chegou pela primeira vez. Na minha idade, preciso cuidar de você, garantir que você fique forte. As cápsulas tinham um gosto levemente amargo e metálico quando tocavam minha língua, mas eu as engoli com um gole grande de água. Vitaminas geralmente tinham gosto ruim, pensei. Falando em saúde, disse Lívia alegremente, pousando o garfo com um barulhinho delicado no prato. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu aprendi a reconhecer nos últimos 3 anos. Ela tinha novidades e estava ansiosa para contar. Luiz, Tiago, Lúcia, tenho algo emocionante para contar a todos vocês. Tiago estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela, apertando-a com carinho. Devemos contar? Sim, não posso mais esperar. Lívia praticamente pulou na cadeira de excitação. Estamos grávidos. 10 semanas. Acabamos de receber a confirmação do Dr. Jairo ontem à tarde. Por um momento, o mundo pareceu parar e ficar perfeito. Meu filho seria pai. Eu seria avó. Era exatamente com isso que eu sonhava durante aqueles anos sombrios e solitários depois que Dante morreu. A família continuando, a vida crescendo e se renovando. Ah, queridos! Empurrei a cadeira para trás e me levantei para abraçar os dois. Tiago se levantou para me abraçar e senti lágrimas de felicidade picando meus olhos. Essa é uma notícia maravilhosa. Estou tão feliz por vocês dois. Luiz deu a volta na mesa para apertar a mão de Tiago e beijar a bochecha de Lívia. Parabéns, vocês dois. Isso pede uma comemoração. Vou abrir um champanhe. Bem, suco ou refrigerante para você, Liv. Eu deveria ter notado como a mão de Luiz demorou um pouco mais do que o necessário no ombro de Lívia quando ele a abraçou. Deveria ter visto como ela se inclinou para ele apenas uma fração de segundo a mais. Como os dedos dela roçaram o braço dele com familiaridade quando ele se afastou. Mas eu estava ocupada demais sendo feliz. Ocupada demais imaginando segurar meu neto nos braços. Ocupada demais ignorando o jeito como a sala inclinou levemente e girou quando me movi rápido demais para abraçá-los. Para quando é o parto? Perguntei, sentando-me de volta com cuidado para não demonstrar a tontura. Final de julho, início de agosto, disse Lívia. Ela olhou para Luiz novamente, aquele mesmo lampejo de contato visual rápido. Por que ela continuava olhando para ele em vez de olhar para o marido, Tiago? Estamos tão animados. O Tiago vai ser um pai incrível. O melhor, disse Tiago, com a voz embargada de emoção. Ele sempre quis filhos. Conversávamos sobre isso com frequência. E mãe, você vai estragar essa criança de tanto mimo, não vai? Com certeza, eu ri. Mas a dor de cabeça estava piorando drasticamente.
As bordas da minha visão pareciam embaçadas e cinzentas. Já estou planejando a viagem para comprar os móveis do quarto do bebê. O resto do jantar passou em um borrão confuso de empolgação e planejamento. Lívia falou sem parar sobre nomes de bebês e cores para o quarto. Tiago calculou os ajustes financeiros necessários na empresa para quando tirasse a licença paternidade. Luiz manteve minha taça de vinho cheia a noite toda. Cheia demais, pensei em certo momento, mas depois descartei a ideia, achando que ele só estava sendo festivo. Eu não notei os celulares de Luiz e Lívia vibrando exatamente ao mesmo tempo sobre a mesa, ou como cada um olhou rapidamente para a tela e depois um para o outro. Não vi Lívia deslizar o celular com a tela para baixo na mesa sem nem ler a mensagem completa. Não registrei que Luiz sugeriu o local do empreendimento Bela Vista como um local potencial para uma inspeção rápida amanhã à tarde, justamente no horário em que Tiago estaria preso em uma reunião de zoneamento do outro lado da cidade. Eu estava ocupada demais engolindo outra daquelas vitaminas com água, ocupada demais sentindo a náusea subir ácida na minha garganta, ocupada demais me perguntando por que minhas articulações doíam tanto, como se eu tivesse envelhecido 20 anos em apenas 3 meses. Quando eles foram embora naquela noite, Lívia me abraçou forte na porta. Obrigada pelo jantar, Lúcia. Você vai ser uma avó tão maravilhosa. Abracei-a de volta, sentindo o cheiro enjoativo de seu perfume caro. Estou tão feliz por vocês dois, querida. Depois que fechei a porta e tranquei a fechadura, tive que me apoiar na madeira fria por um momento. O corredor girou violentamente. Luiz surgiu atrás de mim, com a mão firme na minha lombar. Você precisa descansar, querida. Está trabalhando demais, se esforçando muito. Você provavelmente está certo. Deixei que ele me guiasse em direção à escada. Cada degrau parecia um esforço monumental, como escalar uma montanha. Talvez eu deva ver o doutor. André Moreira novamente. Isso não está passando. Boa ideia. Vou marcar a consulta para você amanhã logo cedo. A voz de Luiz era suave, carinhosa. A voz perfeita de um homem que amava sua esposa e queria cuidar dela. Não a voz fria de um homem que a estava matando lentamente, dia após dia. O doutor André Moreira era meu médico de confiança há 15 anos, desde que me mudei para esta cidade. Ele estava no início dos 60 anos, agora grisalho e com uma aparência confortável. O tipo de médico à moda antiga que ainda atendia com calma e conhecia o histórico de seus pacientes antigos. Eu confiava nele com minha vida. Lúcia, seus sintomas são um quadro clássico de estresse severo, disse ele, revisando minha ficha detalhadamente na tela do computador. Você tem 55 anos, administra uma empresa milionária que exige muito, se casou recentemente após uma perda significativa. Seu corpo está gritando, dizendo para você desacelerar. Mas a náusea constante, insisti, envolvendo meu casaco com mais força ao redor de mim para tentar parar de tremer. A sala de exames parecia fria demais, gelada. Tudo parecia frio demais ultimamente. E a dor nas articulações. Minhas mãos tremem às vezes, André. Isso não é apenas estresse. Eu sinto que tem algo mais. Ele se virou para me encarar, tirando os óculos de leitura e pendurando-os no bolso. Vou pedir um exame de sangue completo, só para garantir e descargo de consciência. Mas, Lúcia, aposto meu CRM que isso vai voltar normal. Sua pressão arterial está ligeiramente elevada, mas é só isso. Ele rabiscou rapidamente em seu bloco de receitas. Estou prescrevendo algo leve para a ansiedade, se você precisar para dormir. E quero que considere seriamente tirar férias longas. Quando foi a última vez que você tirou uma folga de verdade sem pensar em trabalho? Tentei me lembrar. Dante e eu tínhamos ido para o litoral na primavera antes de ele ficar doente. Isso foi há 7 anos. Vou pensar nisso, disse eu pegando a receita. O papel parecia pesado na minha mão, como uma sentença. Pense com carinho, disse o Dr. André gentilmente. Você passou por muita coisa. O luto tem um jeito traiçoeiro de nos alcançar de maneiras inesperadas. Eu queria acreditar nele. Queria desesperadamente pensar que essa exaustão era apenas meu corpo processando a perda, processando a mudança de vida. Mas algo no meu instinto, o mesmo instinto afiado que construiu um negócio multimilionário confiando em meus palpites, gritava bem no fundo da minha mente que algo estava errado.
Luiz me buscou na consulta, todo atencioso e franzindo a testa de preocupação. O que ele disse? Estresse. Ele acha que é tudo estresse acumulado. Coloquei o cinto de segurança, notando com vergonha minha mão tremendo ao tentar encaixar a trava. Ele vai fazer exames de sangue completos. Bem, isso é bom, certo? Descartar coisas piores. Luiz saiu do estacionamento com cuidado, uma mão encontrando a minha através do console do carro. A mão dele estava quente, firme, cheia de vida. A minha parecia fria, úmida e fraca. Sabe de uma coisa? Vamos almoçar naquele lugar novo no centro que você queria conhecer, por minha conta. Você merece algo legal para animar. Comemos em um restaurante da moda, onde os preços eram ridículos e as porções minúsculas. Luiz pediu vinho, embora fosse meio-dia de uma terça-feira. Vamos, uma taça não vai fazer mal. Ordens do médico para relaxar, certo? Tomei um gole do vinho branco. Tinha um gosto estranho, metálico, desagradável. Talvez meu paladar estivesse ruim por causa do estresse. Outro sintoma para adicionar à lista interminável. Eu te amo, disse Luiz, estendendo a mão sobre a mesa para tocar meu rosto com carinho. Odeio ver você se sentindo mal desse jeito. Talvez devêssemos reservar aquela viagem para o Nordeste, pegar um sol, fugir do trabalho por um tempo. Talvez, disse eu sem muita convicção. Mas eu estava pensando no empreendimento do Residencial Bela Vista, nos relatórios trimestrais que venciam no próximo mês, no novo portfólio de clientes que Lívia supostamente estava desenvolvendo depois que esse grande projeto fosse fechado. A expressão de Luiz mudou por apenas um microsegundo. Foi frustração? Decepção por eu não aceitar a viagem imediatamente? Antes de voltar a suavizar em preocupação. Você trabalha demais, Lúcia. Qual é o sentido de ter todo esse dinheiro se você se acaba de trabalhar e não aproveita? Era uma pergunta justa, uma que eu tinha me feito muitas vezes nos 2 anos após a morte de Dante, quando o trabalho era a única coisa que me impedia de me afogar no luto profundo. Mas algo na maneira específica como Luiz disse isso. Ter todo esse dinheiro fez meu estômago embrulhar de um jeito diferente enquanto dirigíamos para casa. Luiz me deu outra vitamina com o almoço, e eu a tomei sem questionar, como tinha feito todos os dias por 3 meses, como continuaria fazendo cegamente até o dia em que quase morri. 3 dias depois, eu estava no meu escritório na Imobiliária Barbosa, revisando as finanças trimestrais, quando notei algo estranho nos papéis. Os extratos do cartão de crédito corporativo da empresa mostravam uma cobrança de 14 de novembro. Hotel Solar do Imperador, R$ 847, codificado como entretenimento de cliente. Jantar Prospecção Harper. Franzi a testa para a tela do computador, tentando forçar minha memória enevoada a lembrar do cliente. Harper. Nós tínhamos tentado contato com uma família com esse sobrenome na cidade vizinha alguns anos atrás para uma parceria, mas nunca deu certo. Tínhamos voltado a falar com eles recentemente? Abri meu sistema de banco de dados de clientes e pesquisei. Nenhum contato ativo chamado Harper. Nenhum inativo desde 2022. A despesa foi aprovada digitalmente por Lívia Martins. Ela tinha assumido a coordenação de relações com clientes há 6 meses. Sugestão de Tiago, porque ela tinha muito jeito com as pessoas e era carismática. O código da maquininha do cartão mostrava hospedagem, não restaurante. Então isso não foi um jantar no restaurante do hotel. Foi o pagamento de um quarto. Recostei-me na cadeira, o couro rangendo sob meu peso. A dor de cabeça estava começando de novo, aquela pressão implacável atrás dos meus olhos. Talvez eu estivesse vendo coisas onde não existiam, paranoica pelo estresse. Talvez houvesse uma consulta Harper que eu tinha esquecido. Talvez a cobrança do quarto fosse um erro administrativo, na verdade destinada a outra coisa. Mas, por via das dúvidas, puxei o calendário para o dia 14 de novembro. De 14 a 16 de novembro, eu estava na capital do estado, na Cúpula de Desenvolvimento Imobiliário Comercial. Eu tinha feito um discurso principal sobre projetos de revitalização. Fiquei fora 3 dias inteiros, 2 noites longe de casa. Comparei com o calendário digital de Tiago daquela época, ele mantinha registros digitais meticulosos, uma das coisas que o tornavam um vice-presidente tão bom e organizado. No dia 14 a 16 de novembro, ele havia anotado: Lívia,
Viagem para visitar amigas da faculdade. Então, recapitulando. Tiago estava aqui na cidade sozinho, enquanto eu estava na capital, e Lívia estava supostamente viajando com amigas. Exceto que Lívia havia aprovado uma cobrança de R$ 847 em um hotel aqui mesmo na cidade, na mesma noite em que deveria estar fora. 14 de novembro, 6h23 da tarde. Minha mão pairou sobre o telefone do escritório. Eu deveria ligar para Tiago, perguntar a ele sobre isso. Tinha que haver uma explicação razoável, um erro no sistema. Em vez disso, abri os registros de acesso do cartão magnético do nosso prédio comercial. Como proprietária, eu tinha acesso de administrador a tudo. O cartão de Tiago registrou saída às 3h47 da tarde em 14 de novembro. Nenhuma entrada registrada novamente até às 9h15 da manhã do dia 16 de novembro. Onde meu filho esteve por 2 dias inteiros se não estava no trabalho? A náusea me atingiu em uma onda violenta e mal cheguei ao meu banheiro privativo antes de passar mal na pia. Quando terminei, desabei contra a parede de azulejos, sentindo o frio da cerâmica contra minha pele febril. Algo estava errado. Algo estava muito, muito errado. Mas eu não conseguia ver a forma exata disso ainda. Não conseguia fazer as peças se encaixarem em uma imagem que fizesse sentido lógico. Tiago e Lívia estavam tentando ter um bebê. Eles se amavam. Lívia não faria isso. Meu celular vibrou no bolso. Mensagem de Luiz. Não esqueça sua vitamina hoje à noite. Te amo. Olhei para aquela mensagem por um longo momento, o brilho da tela ferindo meus olhos. Então puxei meus extratos pessoais de cartão de crédito de novembro no aplicativo do banco. Eu tinha dito a Luiz que ia passar um fim de semana em um spa com minhas amigas naquele fim de semana específico que ele perguntou. Deixe-me verificar o que eu realmente fiz. 14 a 16 de novembro. Nenhuma cobrança, nenhum spa, nenhum hotel, nenhum restaurante, nada. Eu estive em casa sozinha por 3 dias. Porque eu disse a Luiz que tinha saído. Sentei no chão do banheiro tentando lembrar desesperadamente. As memórias pareciam confusas, indistintas, como olhar através de um vidro sujo e embaçado. Luiz tinha me pedido para ir a algum lugar? Tinha havido algum motivo para eu precisar ficar em casa escondida? A luz fluorescente zumbia acima de mim. Meu estômago revirou novamente. E pela primeira vez, uma dúvida terrível brotou. Me perguntei se as vitaminas que Luiz me dava todos os dias eram realmente vitaminas. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Quando Luiz me entregou minha vitamina durante o jantar, tínhamos pedido comida japonesa e estávamos comendo na mesinha de centro em frente à televisão. Só nós dois, como um casal normal. Eu fingi engolir. Coloquei a cápsula na boca, mas a escondi debaixo da língua, do jeito que já vi personagens fazerem em filmes e novelas policiais. Pronto, disse Luiz, dando um tapinha carinhoso no meu joelho. Não esqueça seu remédio, querida. Remédio, não vitaminas. Ele tinha dito remédio, um ato falho que meu cérebro registrou instantaneamente. Obrigada, querido, eu disse, falando com dificuldade por causa da cápsula amarga escondida na minha boca. Ela estava começando a dissolver levemente com a saliva, liberando um gosto horrível e químico. Vou usar o banheiro rapidinho. No banheiro, tranquei a porta e cuspi a cápsula na palma da minha mão, encarando-a sob a luz forte do espelho. Era grande, com um revestimento de gelatina que estava ficando pegajoso. Dentro, através da transparência, eu podia ver um pó branco, talvez levemente amarelado. Era assim que as vitaminas pareciam por dentro? Eu nunca tinha pensado em verificar. Embrulhei a cápsula cuidadosamente em um lenço de papel e a coloquei no fundo da minha bolsa de maquiagem, enterrada sob batons velhos que eu nunca usava, onde ele jamais procuraria. Então, lavei o rosto com água fria, escovei os dentes 3 vezes vigorosamente para me livrar do gosto amargo e voltei para a sala para fingir que tudo estava normal. Luiz tinha colocado um filme para assistirmos, uma comédia romântica que eu tinha mencionado dias atrás que queria ver. Ele passou o braço em volta de mim no sofá, brincando com meu cabelo do jeito que ele sabia que eu gostava e que sempre me acalmava. Tudo naquele momento deveria parecer seguro, confortável, amoroso. Em vez disso,
Eu não conseguia parar de pensar naquela cápsula escondida na minha bolsa de maquiagem. Continuava pensando na data de 14 de novembro. Continuava pensando no olhar cúmplice que Lívia e Luiz tinham trocado no jantar 3 semanas atrás. Você está quieta hoje à noite? Disse Luiz, beijando o topo da minha cabeça. Sentindo-se bem? Só cansada ainda, eu disse, forçando minha voz a soar natural. Desculpe, sei que não estou sendo uma companhia muito divertida ultimamente. Ei! Ele virou meu rosto gentilmente em direção ao dele, seus dedos roçando meu queixo. Você não precisa ser divertida. Você só precisa ser você. Eu te amo, Lúcia. Estou aqui para o que você precisar, na saúde e na doença. Ele me beijou suavemente nos lábios, e eu o beijei de volta, sentindo o gosto amargo da mentira por baixo de cada gesto terno. Quando ele foi tomar banho antes de dormir, fiz algo que jamais imaginei fazer. Peguei o celular dele. Eu nunca tinha feito isso em nossos 5 anos de casamento. Nunca tive motivo para desconfiar, mas a senha dele era fácil. A data do meu aniversário. O celular desbloqueou na primeira tentativa. Fui direto para as mensagens de texto. Nada suspeito à primeira vista. E-mails de trabalho, algumas trocas de mensagens com o mestre de obras do projeto Bela Vista, mensagens para Tiago sobre uma licença da prefeitura. Tudo parecia normal. Então, abri a galeria de fotos. Tive que rolar para trás, passando por semanas de fotos comuns, fotos nossas em jantares, fotos do pôr do sol tiradas da nossa varanda, capturas de tela de notícias sobre economia, até que encontrei uma imagem datada de 18 de maio. O horário registrado era 2h27 da tarde. Era uma foto do local do empreendimento residencial Bela Vista. Nosso lote ainda estava vazio na época, empoeirado, apenas com a placa da obra fixada na cerca de arame. Exceto que, bem no fundo da imagem, mal visíveis se você não prestasse atenção, estavam 2 figuras. Fiz o movimento de pinça na tela para dar zoom. Eram Luiz e Lívia. Juntos. Perto demais para serem apenas sogro e nora ou colegas de trabalho. A mão dela estava pousada no braço dele. A cabeça dele estava inclinada em direção à dela, de uma forma íntima, familiar, conspiratória. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o celular cair no chão. Ouvi o chuveiro sendo desligado no banheiro. O pânico subiu pela minha garganta. Rapidamente, saí do aplicativo de fotos, certifiquei-me de que tudo parecia intocado na tela inicial e coloquei o celular de volta exatamente onde ele havia deixado, no criado mudo, alinhado com a borda da mesa. Quando Luiz saiu do banheiro, com a toalha enrolada na cintura e o cabelo molhado fazendo-o parecer mais jovem e inocente, eu já estava na cama, deitada de lado, olhos fechados, fingindo dormir profundamente. Boa noite, linda, ele sussurrou, beijando minha testa com suavidade. Mantive minha respiração constante e rítmica, mesmo enquanto minha mente corria a 1000 por hora na escuridão do quarto. Amanhã eu ligaria para Roberto Fonseca, meu advogado e amigo há 30 anos, o homem que ajudou Dante e eu a organizar nossos testamentos e fundos, que me guiou pelo labirinto burocrático após a morte de Dante. Roberto me conhecia há tempo suficiente para saber apenas pela minha voz quando algo estava errado. Amanhã eu começaria a procurar respostas reais. Esta noite, eu só tinha que sobreviver a mais uma noite na cama, ao lado de um homem que eu percebi que não conhecia de verdade. O Centro de Saúde da Mulher no Hospital Universitário era um lugar moderno, brilhante e alegre, todo decorado em tons de azul suave e com pôsteres encorajadores sobre nutrição na gravidez nas paredes. Eu tinha insistido em vir para o ultrassom de 12 semanas de Lívia. Vou ser avó. Quero fazer parte de cada momento, eu disse a eles com tanta empolgação genuína que ninguém poderia recusar sem parecer rude. Agora eu estava sentada na sala de espera com Tiago, enquanto Lívia estava no banheiro pela 5ª vez naquela manhã. Enjoo matinal severo, embora parecesse atingi-la a qualquer hora do dia. Mãe, obrigado por estar aqui, disse Tiago, apertando minha mão com força. As palmas dele estavam levemente suadas, aquela energia nervosa de pai de primeira viagem. Este é um dia tão importante para nós. Eu não perderia por nada, querido. Apertei a mão dele de volta, olhando para o rosto do meu filho.
O filho que carreguei no ventre, dei à luz, criei e amei incondicionalmente por 32 anos. O filho que não tinha a menor ideia de que sua esposa carregava o filho de outro homem, porque eu tinha quase certeza agora. A matemática era clara e cruel demais. 14 de novembro, a data provável de concepção para um parto no início de agosto. 14 de novembro, a cobrança do Hotel Solar do Imperador. 14 de novembro, o dia em que eu estava na capital, enquanto Luiz ficou em casa, doente, e Lívia estava supostamente viajando. Passei os últimos 4 dias mal dormindo, cruzando datas, cobranças de cartão de crédito e entradas de agenda. Cada pedaço de evidência apontava para a mesma conclusão terrível, mas eu precisava de provas. Provas reais, científicas e inegáveis. Lívia voltou do banheiro pálida, mas sorrindo radiante. Desculpe, esse bebê não gosta que minha bexiga tenha qualquer espaço pessoal. Todos nós rimos, aquela risada fácil e confortável de família. Eu me perguntei com tristeza por quanto tempo mais seríamos capazes de rir assim. Uma enfermeira apareceu na porta e nos chamou. Lívia Martins. A sala de ultrassom estava na penumbra, iluminada principalmente pelo brilho azulado do equipamento. A técnica, uma jovem simpática com olhos gentis, ajudou Lívia a subir na maca e espremeu o gel frio em sua barriga ainda pequena. Com 12 semanas, ainda não havia muita barriga, apenas um leve arredondamento que poderia ser confundido com uma refeição grande. Ok, vamos ver esse pequeno, disse a técnica, movendo a varinha do transdutor pela barriga de Lívia. A tela piscou ganhando vida, mostrando a imagem granulada em preto e branco que se resolveria no meu neto. Exceto que provavelmente não é meu neto, pensei com amargura. Provavelmente é filho do meu marido. Aí está aqui a cabeça, disse a técnica, apontando para a mancha na tela. E o coraçãozinho. Vê aquele tremor rápido, forte e bonito. 140 batimentos por minuto, bem no alvo. Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas de emoção. É o nosso bebê. Desenvolvimento bonito e saudável para 12 semanas. A técnica continuou. Tudo parece perfeito. Ela fez várias medições, clicou e digitou no teclado. Profissional e eficiente. Mas então ela parou. Seus olhos desviaram para um segundo monitor ao lado. Não a tela de ultrassom, mas um monitor de computador mostrando resultados de exames de laboratório. Algo em sua expressão mudou apenas por um segundo. Uma tensão súbita. Com licença, disse ela, levantando-se abruptamente. Preciso chamar o Dr. Jairo Ribeiro. Apenas protocolo padrão. Nada com que se preocupar. Ela saiu da sala rápido demais. Aquilo não era linguagem corporal de nada com que se preocupar. Aquilo era linguagem corporal de algo está errado. Lívia riu nervosamente na maca. Isso nunca é um bom sinal em séries médicas, é? Tenho certeza de que está tudo bem, disse Tiago, mas a mão dele encontrou a dela e apertou firme. Eu não disse nada. Apenas esperei. Senti meu coração martelando dolorosamente contra minhas costelas. 5 minutos depois, o Dr. Jairo Ribeiro entrou. Eu o conhecia um pouco. Ele fez o parto de metade dos bebês da cidade ao longo de sua carreira de 30 anos. Tinha reputação de competência calma e absoluta. Estava em meados dos 50 anos, cabelos grisalhos, o tipo de médico que fazia você se sentir segura instantaneamente. Ele olhou para a tela de ultrassom, depois para o monitor de laboratório, depois para nós. Seu rosto estava cuidadosamente neutro, daquela maneira treinada que os médicos aprendem quando precisam dar notícias difíceis sem causar pânico. Dona Lívia, Senhor Tiago, Dona Lúcia. Ele acenou respeitosamente para cada um de nós. Tenho boas notícias. O bebê está perfeitamente saudável. Batimento cardíaco forte, desenvolvimento adequado, tudo medindo certo para 12 semanas. Tiago exalou audivelmente, aliviado. Ah, graças a Deus. Quando a técnica saiu daquele jeito... No entanto, interrompeu o Dr. Jairo gentilmente, levantando a mão. Preciso falar com a Dona Lúcia em particular por um momento. Apenas algumas questões administrativas sobre o plano de saúde e histórico familiar para o prontuário. Tiago franziu a testa confuso. Questões administrativas? Isso não pode esperar? Estamos meio que no meio de... Vai levar apenas 1 minuto, Tiago. O tom do Dr. Jairo era gentil, mas absoluto, não aceitando recusas.
Ele olhou diretamente para mim. Dona Lúcia. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam instáveis. Lívia estava me observando com aqueles olhos afiados e atentos. Ela sabia? Estava esperando por esse momento? Já volto, eu disse a Tiago, tentando soar casual. O Dr. Jairo me levou pelo corredor até uma pequena sala de consulta privada. A porta clicou fechando atrás de nós, selando-nos com qualquer verdade que ele estava prestes a me contar. O Dr. Jairo não se sentou. Nem eu. Ficamos lá em pé, duas pessoas de meia idade prestes a ter uma conversa que detonaria meu mundo. Dona Lúcia, quero ser muito claro sobre o que estou lhe dizendo e por quê. A voz dele era baixa, cuidadosa, quase um sussurro. A ética médica e as leis de sigilo me impedem de compartilhar informações específicas do paciente sem consentimento. O que estou prestes a dizer é meu conselho pessoal para a senhora, de humano para humano, como um médico preocupado que já viu essa situação antes. Apenas me diga, eu disse. Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. Ele respirou fundo. Como parte do nosso pré-natal padrão, realizamos painéis de triagem abrangentes. Um componente são marcadores genéticos básicos que nos ajudam a entender os riscos potenciais de saúde do bebê. Esses marcadores também podem revelar, inadvertidamente, informações de paternidade. Meu estômago despencou como se eu estivesse em um elevador em queda livre. E os marcadores que estou vendo não correspondem à contribuição paterna esperada para Tiago Barbosa. No entanto, eles correspondem de forma alarmante aos marcadores que temos em arquivo do exame físico recente do seu marido aqui no hospital. Luiz Barbosa fez exames de sangue completos há 3 meses como parte do nosso programa de check-up executivo. A sala inclinou violentamente. Agarrei o encosto da cadeira para me apoiar e não cair. O senhor está dizendo... Estou dizendo que a senhora deve solicitar um teste de DNA independente imediatamente. Os olhos do Dr. Jairo continham algo como uma raiva cuidadosamente controlada. Estou dizendo que os marcadores genéticos indicam uma probabilidade de 99,94% de que Luiz Barbosa seja o pai biológico da criança que Lívia Martins está carregando. Por um momento, não consegui respirar. O ar parecia ter sido sugado da sala. Não consegui pensar. As peças que eu vinha tentando organizar na minha mente na última semana, de repente se juntaram em uma imagem completa e horrível. E era muito pior do que eu imaginava. Meu marido, a esposa do meu filho, um bebê. Dona Lúcia, tenho que perguntar, a senhora está segura em casa? A mão do Dr. Jairo estava no meu ombro, me firmando. Se precisar de recursos, serviços de apoio, eu posso... Não. A palavra saiu afiada, cortante. Endireitei-me, forçando o ar para dentro dos pulmões. Não, estou bem. Eu só... preciso de 1 minuto para processar. Leve o tempo que precisar. Ele tirou um cartão de visita do bolso e escreveu algo no verso com uma caneta. Este é um laboratório privado, doutora Sara Carvalho. Ela faz testes de DNA confidenciais e discretos. Você precisará de uma amostra do feto. Podemos fazer isso de forma não invasiva, através de um exame de sangue materno, já que o DNA fetal está na corrente sanguínea da Lívia, e você precisará de uma amostra do Tiago para comparação. Peguei o cartão com dedos dormentes. Obrigada. Dona Lúcia? Ele esperou até que eu olhasse nos olhos dele. Seja lá o que estiver lhe dando, por favor, tenha cuidado. E, por favor, considere falar com a polícia. Ainda não, eu disse, porque minha mente já estava se movendo além do choque, além da mágoa, entrando no espaço frio e calculista onde eu havia construído um império empresarial. Evidência. Eu precisava de evidências irrefutáveis primeiro. Provas que não pudessem ser negadas ou explicadas como mal-entendidos. Dr. Jairo, quando voltarmos lá, diga a eles que é um menino saudável e que tudo está perfeito. Nada mais. Pode fazer isso? Ele estudou meu rosto por um longo momento, avaliando minha determinação. Contra meu melhor julgamento, sim. Obrigada, disse eu novamente. Caminhamos de volta para a sala de ultrassom. Minhas pernas pareciam de chumbo. Tiago olhou ansiosamente quando entramos. Tudo bem, mãe? Eu sorri. É incrível como a gente consegue sorrir e atuar quando o nosso mundo está desmoronando por dentro. Tudo ótimo, querido. Apenas uma papelada chata e burocrática sobre o convênio. Olhei para o Dr. Jairo. Não é, doutor? Correto.
Ele se virou para Lívia e Tiago, sua máscara profissional firmemente no lugar. Parabéns, vocês dois. Vocês vão ter um menino saudável. O rosto de Lívia se iluminou como se ela tivesse ganhado na loteria. Tiago riu, incrédulo e cheio de alegria pura. Eles se abraçaram enquanto eu ficava lá, parada, assistindo meu filho celebrar uma criança que não era dele, uma traição que ele nem em seus piores pesadelos conseguia imaginar. O doutor. Jairo imprimiu as fotos. Saímos do hospital com as imagens do ultrassom. Meu suposto neto agarrado nas mãos orgulhosas de Tiago. No estacionamento, sob o sol forte do meio-dia, Tiago disse: Mãe, quer vir almoçar com a gente? Poderíamos começar a olhar móveis para o quarto online, escolher o berço. Hoje não, querido. Tenho que voltar para a empresa. Tenho uma reunião urgente. Outra mentira. Eu estava ficando boa nelas, assustadoramente boa. Mas em breve, ok? Faremos um dia inteiro disso. Abracei os dois. Tchau. Segurei Tiago apenas uma fração de tempo a mais, apertando-o contra mim. Meu menino, meu bebê, que não tinha ideia de quanto perigo corria. Então, entrei no meu carro, dirigi exatamente 3 quarteirões, parei no estacionamento de uma farmácia qualquer e liguei para a única pessoa em quem eu confiava plenamente para assuntos legais. Escritório de Roberto Fonseca. Atendeu a secretária dele, Cristina. Cristina, é a Lúcia Barbosa. Preciso ver o Roberto hoje, agora. É uma emergência. Diga a ele que é caso de vida ou morte. Porque era. Eu entendi isso com clareza cristalina agora. Não se tratava apenas de adultério ou traição financeira. A cápsula de vitamina escondida na minha bolsa de maquiagem em casa, aquela que eu finalmente testaria, a doença constante que me consumia, as falhas de memória, a maneira insistente como Luiz continuava me pressionando para atualizar meu seguro de vida e adicioná-lo como único beneficiário em minhas contas bancárias. Meu marido não estava apenas tendo um caso com minha nora. Meu marido estava tentando me matar. Roberto Fonseca era meu advogado desde que Dante e eu começamos a Imobiliária Barbosa, 30 anos atrás. Ele redigiu nossos acordos de parceria originais, nossos testamentos. Ele nos ajudou a navegar pelas complexidades legais de construir um negócio do zero no Brasil. Quando Dante morreu, Roberto foi quem segurou minha mão durante o inventário, quem garantiu que eu entendesse cada documento que assinei enquanto eu estava cega de luto. Ele tinha 62 anos agora, cabelos brancos e distinto em seu terno azul marinho sempre impecável. Mas seus olhos ainda eram afiados e inteligentes como sempre. Aqueles olhos me estudaram através de sua mesa de mogno, com crescente preocupação e incredulidade enquanto eu expunha tudo, sem omitir nada. As cobranças do hotel, as discrepâncias do calendário, a revelação do ultrassom, a cápsula de vitamina que eu trouxe em um saco Ziploc. Meu Deus do céu, Lúcia! Ele disse baixinho, recostando-se na cadeira. Roberto nunca perdia a compostura. O fato de ele estar pálido agora me dizia o quão grave isso era. Você acha que o Luiz está envenenando você? Acho que preciso descobrir o que tem nessas vitaminas, Roberto. Empurrei o saco Ziploc pela mesa polida. E acho que preciso de ajuda. Ajuda profissional de verdade. Roberto pegou o telefone da mesa imediatamente. Cristina, cancele minha tarde inteira e coloque Henrique Barreto na linha. Agora. Ele desligou e olhou para mim. Henrique foi investigador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil por 20 anos, se aposentou há 5 anos e abriu uma agência privada. Se houver evidências para encontrar, ele encontrará. E Lúcia? Ele se inclinou para a frente, sério. Ele é discreto. Isso não vai parar nas colunas sociais ou em fofocas de internet. Não me importo com as colunas sociais, Roberto. Eu me importo em permanecer viva e me importo em proteger o Tiago. Se eles estão planejando, tive que parar para engolir o nó doloroso na garganta. Se eles estão planejando me matar, o que os impedirá de ir atrás do Tiago em seguida? Para a Lívia, como viúva, herdar a parte dele na empresa e eles ficarem com tudo. Um passo de cada vez, disse Roberto com firmeza, reassumindo o controle. Primeiro, documentamos tudo. Depois descobrimos a extensão do que estamos lidando. Então decidimos um curso de ação letal para eles, juridicamente falando. O telefone dele tocou.
Ele atendeu rápido. Henrique, preciso de você. Sim, agora. O escritório dele fica no centro, naquele prédio antigo na Rua do Comércio. Ele olhou para mim. Ele pode te receber em 1 hora. Diga a ele que estarei lá, eu disse, levantando-me. O escritório de Henrique Barreto ficava em um prédio comercial antigo no centro da cidade, acessível por uma escada estreita que rangia sob meus pés. A porta no topo tinha o nome dele em letras pretas simples: Barreto Investigações. O homem que atendeu minha batida parecia exatamente alguém que passou 20 anos lidando com os segredos mais feios e crimes da cidade. Final dos 40 anos, rosto marcado pelo sol e pela experiência, olhos que pareciam escanear tudo e não perdiam nada. Ele usava jeans e uma camisa social branca, com as mangas dobradas, sem gravata, mãos calejadas e competentes que sugeriam que ele ainda podia se defender muito bem, se necessário. Dona Lúcia, o Roberto ligou avisando. O aperto de mão dele foi firme, seco e profissional. Por favor, sente-se. O escritório dele era sóbrio e funcional. Uma mesa de metal, 2 cadeiras de madeira, armários de arquivo de aço, uma parede com certificados emoldurados de seus dias de polícia, sem aliança, sem fotos de família. Um homem que mantinha distância da bagunça emocional que investigava. Sentei-me e comecei a falar. Contei a ele tudo o que eu tinha contado ao Roberto, e mais. A foto no celular do Luiz que eu vi na noite anterior. O padrão da minha doença piorando. O jeito que Lívia e Luiz pareciam se comunicar em olhares e timing. Henrique tomou notas em um bloco com uma caneta simples, ocasionalmente fazendo perguntas diretas que mostravam que ele já estava montando o quebra-cabeça 3 passos à frente. Acesso, disse ele quando terminei. Vou precisar de tudo. Registros financeiros, agendas, contas de telefone detalhadas, se a senhora conseguir sem alertá-los. Contas corporativas, contas pessoais, cartões de crédito, senhas, se tiver. Você terá tudo, eu garanti. Ótimo. Ele bateu a caneta contra o bloco de notas, pensativo. Agora preciso perguntar algo pessoal. Há quanto tempo a senhora se sente doente? Exatamente. A pergunta me pegou desprevenida. O quê? Eu? A senhora está pálida. Tem olheiras profundas. Esfregou a têmpora 2 vezes desde que se sentou. Suas mãos estão tremendo levemente sobre a mesa. Há quanto tempo? 3 meses, talvez mais. Desde que comecei a tomar as vitaminas, meu médico disse que era estresse. Seu médico está errado. A voz de Henrique era pragmática, fria, não acusatória. Dona Lúcia, preciso adicionar uma investigação médica ao escopo. Vou fazer uma verificação completa de antecedentes criminais de Luiz Barbosa, todos os lugares onde ele morou, todos os nomes que usou. Perícia financeira completa em Lívia Martins, e quero um exame toxicológico completo em qualquer coisa que a senhora esteja ingerindo. Você acha que... Mas não consegui terminar a frase. A palavra veneno parecia grande demais para a sala. Acho que não acredito em coincidências. Ele deslizou um contrato simples pela mesa. 15 mil reais de adiantamento. Trabalho rápido, trabalho em silêncio absoluto, e sou minucioso. Ninguém sabe que estou procurando, a menos que a senhora queira que saibam. Assinei o cheque e o contrato sem hesitar. O que eram 15 mil reais quando minha vida estava em jogo? Mais uma coisa, disse Henrique enquanto eu me levantava para sair. Pare de tomar qualquer coisa que o Luiz lhe der. Imediatamente. Nem vitaminas, nem chá, nem comida que ele prepare sozinho. Nada. A senhora consegue fazer isso sem deixá-lo desconfiado? Pensei sobre isso, sobre os jantares, as vitaminas diárias. Posso fingir tomar, cuspi-las depois como fiz ontem. Faça isso. E Dona Lúcia? Ele me acompanhou até a porta, sua expressão séria. Cuidado. Se o Luiz está envenenando a senhora, ele já fez isso antes. As pessoas não acordam uma manhã e decidem matar lentamente o cônjuge com veneno. Isso é praticado, o que significa que a senhora provavelmente não é a primeira vítima dele. Aquelas palavras me seguiram pela escada estreita e para a tarde brilhante e movimentada do centro da cidade. Pessoas passavam rindo, falando ao celular, vivendo suas vidas normais, enquanto eu carregava o peso de descobrir que minha vida tinha sido uma mentira elaborada por 5 anos. Meu celular vibrou. Mensagem de Luiz. Onde você está?
Tô ficando preocupado. Quer que eu pegue o jantar hoje? Digitei de volta com os dedos trêmulos. Reunião de última hora com o mestre de obras. Em casa logo. Te amo. Minha primeira mentira real e calculada para ele. Não seria a última. O escritório de Henrique Barreto parecia menor e mais claustrofóbico do que eu me lembrava quando entrei às 10 da manhã do dia seguinte. Ele tinha documentos espalhados por toda a superfície de sua mesa de metal, como a mão de um jogador de cartas em uma partida de alto risco, e sua expressão era muito mais sombria e pesada do que ontem. Sente-se, Lúcia, disse ele. Não, Dona Lúcia, mais. Tínhamos passado das formalidades sociais. A gravidade da situação exigia intimidade. Sentei-me na cadeira dura de madeira, sentindo meu estômago dar um nó. O que você encontrou, Henrique? Ele puxou o primeiro documento da pilha, uma certidão de óbito, com o selo oficial e autenticado do cartório de registro civil. O nome no documento era Luiz Barbosa, nascido em 14 de março de 1985, falecido em 2 de julho de 2019 em um acidente de carro em uma estrada vicinal no interior do estado. Encarei a certidão, tentando fazer as palavras fazerem sentido. A sala parecia subitamente sem ar. Isso não pode estar certo. O Luiz está vivo. Ele dormiu ao meu lado ontem à noite. Seu marido está usando a identidade de um homem morto. Henrique puxou mais documentos, espalhando-os na minha frente. O verdadeiro Luiz Barbosa era filho único. Os pais morreram em um incêndio em casa quando ele estava na faculdade. Sem parentes próximos, sem irmãos, sem tios. Ele trabalhava como designer gráfico freelancer, ficava na dele, era solitário, o alvo perfeito para roubo de identidade. Um rastro de papel sólido e limpo, mas ninguém para notar que ele sumiu ou foi substituído. Então quem? Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Com quem eu me casei? É nisso que estou trabalhando intensamente. Henrique me mostrou 2 fotos de carteira de motorista ampliadas lado a lado. O verdadeiro Luiz Barbosa, loiro, olhos azuis claros, rosto fino e anguloso. O meu Luiz, cabelo escuro, olhos verdes, porte físico mais largo e robusto. Seu marido começou a usar essa identidade ativamente em 2019. Novo endereço alugado em uma cidade vizinha. Nova conta bancária aberta com documentos falsificados. Nova carteira de motorista emitida com a foto dele no lugar da original. Ele conheceu a senhora naquele leilão beneficente 6 meses depois de assumir essa vida. O leilão beneficente em março de 2020, logo após a morte de Dante. Eu estava tão vulnerável, tão carente de afeto, tão solitária naquela casa enorme. Luiz tinha sido encantador, atencioso, exatamente o remédio que minha alma precisava. Ele me disse que era novo na cidade, um consultor de negócios, procurando um novo começo após um término de relacionamento ruim. Tudo mentira. Cada palavra tinha sido uma mentira calculada. Estou procurando a identidade real dele agora através de reconhecimento facial e bancos de dados criminais. Continuou Henrique, sua voz grave. Mas, Lúcia, essa não é a pior parte. Tem coisa pior. Tem coisa pior? Não conseguia imaginar o que poderia ser pior do que descobrir que meu marido era uma fraude completa, usando o nome de um morto. Hunter puxou outro arquivo, muito mais grosso que o primeiro, com uma etiqueta vermelha. Encontrei um padrão. Um caso muito semelhante de roubo de identidade e fraude em Minas Gerais, em 2011. Uma mulher chamada Linda Bowman, morta oficialmente desde 2014. Ela era supostamente casada com um homem chamado Ricardo Pérez, um incorporador imobiliário rico de Belo Horizonte. Ele morreu em 2013 de causas naturais, parada cardíaca súbita e falência múltipla de órgãos. A sala girou novamente, as paredes parecendo se fechar sobre mim. Como... Ricardo Pérez tinha 58 anos. Era rico, viúvo recente quando conheceu essa tal de Linda Bowman em uma função de caridade da alta sociedade mineira. Casaram-se rápido, em 2011. Em 2012, Ricardo começou a ficar doente. Dores de cabeça constantes, náuseas, dor intensa nas articulações, fadiga extrema que o impedia de trabalhar. Soa familiar para a senhora? Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada pelo terror.
Era a descrição exata da minha vida nos últimos 3 meses. Ricardo morreu em fevereiro de 2013. A esposa, Linda Bowman, recebeu 8 milhões de reais em seguro de vida e bens imóveis, liquidou tudo e depois desapareceu do mapa. A irmã de Ricardo, Amanda Pérez, contestou o testamento na justiça, alegou influência indevida e suspeita de crime. Eles acabaram fazendo um acordo extrajudicial por 5 milhões para encerrar o caso, e Linda Bowman sumiu com o dinheiro. Henrique se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Localizei Amanda Pérez. Ela mora no interior de São Paulo agora. Ela está esperando há 12 anos que alguém acredite nela, que alguém prove que a cunhada matou o irmão dela. Ele apertou o botão do viva-voz no telefone da mesa. O tom de descagem tocou 2 vezes antes de uma voz de mulher atender. Alô? Senhor Barreto? Amanda, tenho Lúcia Barbosa aqui comigo, a mulher de quem falei mais cedo. Pode contar a ela o que você lembra sobre a doença do Ricardo? Dona Lúcia. A voz de Amanda tremeu, carregada de uma dor antiga e não resolvida. Meu irmão me ligou 2 semanas antes de morrer. Ele chorava ao telefone. Disse que sentia como se estivesse morrendo aos poucos, que o corpo dele estava desligando. Eu implorei para ele ir ao hospital e fazer exames toxicológicos, mas a esposa dele, a Linda, o convenceu de que era apenas estresse do trabalho, que ele precisava descansar em casa. Ele confiava nela cegamente. Ele a amava. Houve uma pausa pesada na linha. Dona Lúcia, seu marido lhe dá vitaminas? Minhas mãos ficaram geladas, como se eu as tivesse mergulhado em água com gelo. Sim, todos os dias. Ricardo tomava vitaminas toda manhã, um complexo especial que a Linda insistia que ele tomasse para dar energia. Depois que ele morreu, eu roubei o frasco do banheiro deles e mandei testar em um laboratório particular. Gastei meu próprio dinheiro porque a polícia disse que era morte natural e não quis ouvir. O frasco estava limpo. Eram apenas vitaminas comuns. Ela tinha substituído o conteúdo ou o frasco antes de eu pegar. Ela era esperta. O que aconteceu com o Ricardo? Perguntei, embora já soubesse a resposta no fundo da minha alma. Parada cardíaca, falência aguda de rins e fígado. O médico do atestado disse que o coração dele simplesmente parou, que às vezes acontece com homens daquela idade sob pressão. Mas eu sabia que aquela mulher o matou. A voz de Amanda endureceu, cheia de raiva. Dona Lúcia, pelo amor de Deus, não aceite nada que quem quer que seja essa pessoa, lhe dê. Nem comida, nem bebidas, nada. E não deixe que cremem a senhora se o pior acontecer. Foi o que ela fez com o Ricardo. 48 horas depois do óbito, ele foi cremado. Nenhuma chance para exumação ou segundas opiniões. Henrique encerrou a chamada. O silêncio no escritório era absoluto e aterrorizante. Estou enviando o depoimento da Amanda e todos os documentos do processo antigo para uma toxicologista forense que conheço, disse Henrique. Mas, Lúcia, precisamos testar seu sangue agora, hoje. Descobrir o que está no seu sistema antes que me mate. Terminei a frase por ele, minha voz soando estranha aos meus ouvidos. Como matou Ricardo Pérez? Como quase matou? A esposa de Ricardo Pérez foi a vítima anterior, corrigiu Henrique. Porque acho que a pessoa usando a identidade de Luiz Barbosa é a mesma pessoa que estava usando a identidade de Linda Bowman 12 anos atrás. Um serial killer. A senhora se casou com um serial killer que muda de gênero e identidade para caçar vítimas ricas e viúvas. As cápsulas de vitamina, eu disse, lembrando da minha coleção no banheiro. Tenho coletado. 1 semana inteira, talvez mais. Ótimo. Perfeito. Vamos testar essas também. Henrique se levantou, pegando as chaves do carro. Tenho uma colega em um laboratório privado de alta tecnologia, a doutora Sara Carvalho, na Diagnósticos Integrados. Vamos agora. Testamos tudo. E, Lúcia? Ele esperou até que eu olhasse para ele. A senhora não pode ir para casa até sabermos com o que estamos lidando. Entendeu? Se o Luiz perceber qualquer mudança no seu comportamento, se ele achar que a senhora está prestes a expô-lo, ele vai acelerar o cronograma. Que cronograma? O que quer que ele esteja planejando para o final? Meu palpite.
Deixar a senhora doente o suficiente para ser internada ou morrer em casa, de modo que pareça natural. Receber o seguro de vida e seus bens. Depois desaparecer com a Lívia e o bebê para algum paraíso fiscal. Limpo, eficiente, indetectável. Mas eles cometeram um erro fatal. Deixaram a senhora viver tempo suficiente para desconfiar. Vamos, eu disse. E Henrique, depois que soubermos o que está no meu sistema, quero que você me diga tudo o que puder encontrar sobre Lívia Martins. Porque se Luísa a escolheu como parceira, ela já deve ter feito isso antes também. O laboratório privado da doutora Sara Carvalho ocupava o terceiro andar de um prédio médico discreto, mas moderno, na avenida principal. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos inteligentes e focados por trás de óculos de aro fino e a maneira eficiente de alguém que lidava com ciência exata e situações críticas diariamente. Dona Lúcia, Henrique. Ela apertou nossas mãos e nos levou rapidamente para uma sala de consulta privada. Equipamentos médicos de última geração zumbiam suavemente ao fundo. Concluí a análise preliminar tanto nas amostras das cápsulas que vocês trouxeram, quanto no seu exame de sangue de emergência. Precisamos conversar sério. Sentei-me, segurando os braços da cadeira com força para não tremer. Henrique ficou de pé atrás de mim, uma presença sólida e protetora. A doutora Sara virou a tela grande do computador para nós. Gráficos complexos e linhas coloridas que eu não conseguia interpretar enchiam a tela. As cápsulas contêm colchicina. É uma substância alcaloide altamente potente derivada da planta açafrão do prado. Em doses minúsculas e controladas, cerca de 0,5 mg, é um medicamento legítimo usado para tratar crises agudas de gota e certas condições inflamatórias raras. Mas essas cápsulas que a senhora me trouxe contêm 2,5 mg cada. Isso é 5 vezes a dose terapêutica máxima recomendada. O que a colchicina faz em excesso? Minha voz soava fraca. Em pequenas quantidades, trata a inflamação. Em doses maiores e contínuas ao longo do tempo, a expressão da doutora Sara era grave. É um veneno brutal. Causa danos cumulativos e silenciosos a múltiplos sistemas de órgãos. Os sintomas iniciais são exatamente o que a senhora descreveu. Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia. À medida que se acumula nos tecidos, causa supressão da medula óssea, o que explica a fadiga, fraqueza muscular, insuficiência renal progressiva e problemas cardíacos. Eventualmente, leva à falência de múltiplos órgãos que se parece clinicamente com causas naturais para um médico desatento, ataque cardíaco fulminante ou infecção generalizada. Quanto tempo eu teria? Henrique perguntou, indo direto ao ponto. A senhora está tomando isso há quanto tempo, dona Lúcia? 3 meses. Uma cápsula toda manhã. Eu mal conseguia pronunciar as palavras, sentindo o gosto fantasma do veneno na boca. Às vezes 2, se o Luiz achasse que eu parecia mais cansada ou pálida. A doutora Sara digitou algo rapidamente em seu computador, fazendo cálculos. Seu exame de sangue mostra níveis de colchicina em 4,2 nanogramas por mililitro. Isso está na faixa tóxica perigosa. A senhora está sofrendo envenenamento crônico sistêmico. Ela se virou para me encarar diretamente, sem rodeios. Dona Lúcia, se tivesse continuado nesse ritmo de ingestão, estimo que teria talvez mais 6 a 8 semanas de vida antes de danos irreversíveis aos órgãos vitais. Mais 1 mês depois disso, antes de um evento cardíaco catastrófico e fatal. 6 a 8 semanas. 2 meses no máximo até eu morrer e todos no meu funeral dizerem: pobre Lúcia, trabalhou tanto que o coração não aguentou, o estresse a matou. Você pode tratar isso? Tem cura? A mão de Henrique apertou meu ombro. Sim, porque a senhora parou a ingestão a tempo. Isso foi instinto de sobrevivência puro, dona Lúcia. Seus rins estão estressados, mas ainda funcionais. As enzimas hepáticas estão elevadas, indicando sofrimento do fígado, mas não estão em falência. Começamos a terapia de quelação e desintoxicação imediatamente. Hidratação agressiva para limpar os rins, monitoramento constante da função cardíaca. A doutora Sara se inclinou para a frente. Você tem sorte. A única razão pela qual você está sentada aqui viva
é porque quem quer que esteja fazendo isso calculou mal o tempo ou a dose. O ultrassom. Eles ficaram sem tempo porque a Lívia engravidou antes do planejado ou a gravidez complicou o cronograma. Eles precisavam de mim viva até depois que o bebê nascesse, para garantir a herança através do neto legítimo, e só então poderiam executar a fase final. Quanto tempo até começarmos o tratamento? Perguntei. Agora mesmo, se quiser. Mas, dona Lúcia, isso é tentativa de homicídio qualificado, premeditado, documentado, em andamento. A senhora precisa chamar a polícia e sair daquela casa. Ainda não. Olhei para Henrique, minha mente trabalhando rápido. Quanto tempo tenho antes que o tratamento se torne uma emergência médica? Henrique entendeu imediatamente o que eu estava pensando. Lúcia, não faça isso. Quanto tempo, doutora Sara? Insisti. A médica trocou um olhar preocupado com Henrique. A senhora deve começar hoje. Mas se está perguntando quanto tempo seu corpo aguenta sem colapsar se não tomar mais veneno, talvez 10 dias, 2 semanas no máximo, desde que se mantenha hidratada e não ingira mais nada tóxico. Mas está arriscando sua saúde a cada dia que espera. 10 dias. O baile de gala da Sociedade Beneficente era em exatos 10 dias. Eu planejava comparecer há meses. Era um dos eventos mais importantes do ano para minha empresa. 200 pessoas da elite do estado estariam lá em um único salão. Todos que importavam. Todos os nossos clientes, sócios, amigos, incluindo Luiz, incluindo Lívia, incluindo Tiago, que ainda não tinha ideia de que sua esposa estava carregando o filho de outro homem e que sua mãe estava sendo assassinada. Preciso de 10 dias, eu disse com decisão. Lúcia, não. Henrique se moveu para ficar na minha frente, bloqueando minha visão. Isso é loucura. Ligamos para a delegada Silvia Costa agora mesmo. Temos provas suficientes. A colchicina no sangue, a verificação de antecedentes falsa do Luiz, o depoimento da Amanda Pérez. Nós os prendemos hoje. E então o quê? Levantei-me, senti a sala inclinar levemente, mas me forcei a ficar firme. Eles contratam os melhores advogados criminalistas com o dinheiro que roubaram. O caso se arrasta pelos tribunais brasileiros por anos. Lívia tem o bebê em prisão domiciliar ou paga fiança e sai. A humilhação de Tiago vira fofoca de tabloide e destrói a reputação dele. A defesa de Luiz vai alegar que as vitaminas foram um erro da farmácia de manipulação, que ele não sabia, que outra pessoa deve ter adulterado. Réus primários, na identidade atual, com bons advogados, respondem em liberdade, Henrique. Você sabe como funciona a justiça aqui. Então, o que a senhora está propondo? A voz dele era dura, preocupada. Estou propondo que façamos o julgamento deles na frente de todos no baile. 200 testemunhas da alta sociedade. Sem chance de distorcer a história com notas à imprensa. Sem chance de fugir. Sem chance de se esconder atrás de liminares antes que a verdade venha à tona. Olhei entre Henrique e a doutora Sara. Expomos tudo. O caso amoroso, o roubo de identidade, o assassinato de Ricardo Pérez, o envenenamento, o desvio de dinheiro da empresa. Tudo em um momento, em um lugar onde toda a sociedade possa ver exatamente quem eles são. Vamos destruir a reputação deles tão completamente que nenhum advogado conseguirá limpá-los. A doutora Sara balançou a cabeça, desaprovando. Dona Lúcia, como médica, não posso apoiar isso. A senhora está pedindo para adiar um tratamento vital para encenar um teatro de vingança. Estou pedindo 10 dias. Você disse que tenho 10 dias, se não tomar mais nada. No limite. E o estresse pode acelerar os sintomas. Então faremos esses 10 dias valerem a pena. Virei-me para Henrique. Você consegue deixar tudo pronto até lá? Todas as evidências compiladas em uma apresentação visual? A delegada Silvia informada e pronta para fazer as prisões no local? Henrique ficou quieto por um longo momento, avaliando os riscos. Então suspirou, derrotado pela minha teimosia. Sim, mas Lúcia, se vamos fazer isso, precisamos ser cirúrgicos. Precisamos de mais do que apenas a colchicina e o roubo de identidade. Precisamos saber exatamente quem Luiz realmente é. Qual tem sido o papel exato da Lívia nisso tudo? Quão profunda é essa conspiração? Então vamos descobrir, eu disse. Temos 10 dias.
O escritório de Henrique se transformou em um verdadeiro centro de comando de guerra nos 3 dias seguintes. Quadros brancos cobertos de cronogramas, fotos e conexões desenhadas com caneta vermelha, pilhas de registros financeiros impressos, fotos de vigilância fixadas na parede. Sentei-me à mesa de conferência de Henrique com meu advogado Roberto Fonseca, revisando cada detalhe sórdido que tínhamos descoberto. Minhas mãos ainda tremiam ocasionalmente, e eu tinha que manter uma garrafa de água e remédios para enjoo por perto. Mas eu tinha parado de tomar as vitaminas. Comecei a beber litros de água por dia para limpar meu corpo e, o mais difícil, continuei bancando a esposa obediente e doente em casa todas as noites. O desvio de dinheiro é claro e amador, disse Roberto, deslizando um resumo financeiro pela mesa. Lívia desviou R$ 127 mil da imobiliária Barbosa nos últimos 18 meses. Ela criou faturas falsas de fornecedores de brindes e eventos que não existiam, inflacionou despesas de jantares com clientes e aprovou seus próprios reembolsos. Para onde foi o dinheiro? Perguntei. Henrique puxou um extrato bancário internacional em seu laptop. Conta em um banco offshore nas Ilhas Cayman, aberta em janeiro de 2024, registrada para uma empresa de fachada chamada Torres LLC. O dinheiro sai daqui, passa por uma empresa laranja em São Paulo e vai para lá. Ele olhou para mim com uma expressão de triunfo sombrio. Acho que sei quem Luiz realmente é. O nome da empresa deu a dica. Ele virou o laptop para me mostrar a tela. Uma foto de arquivo policial, mugshot, desbotada e antiga, datada de 2009. Um rosto familiar, mas diferente. Mais magro, cabelo mais longo e repicado, sem barba, traços mais finos. Mas aqueles olhos... Eu conhecia aqueles olhos verdes, frios e calculistas. Marta Torres, nascida em 1985, no interior do Mato Grosso. Presa por estelionato e fraude em Cuiabá, 2009. Cumpriu 2 anos de prisão. Presa novamente por falsidade ideológica em São Paulo, 2011. Cumpriu 18 meses. Saiu em 2012, depois desapareceu completamente do sistema prisional brasileiro, até se tornar Linda Bowman e se casar com Ricardo Pérez em Minas Gerais. Eu disse baixinho, conectando os pontos. Exatamente. E depois que Ricardo morreu e Linda Bowman desapareceu com 5 milhões, Marta Torres ficou no escuro, off the grid, por 6 anos. Sem prisões, sem endereços, sem CPF ativo. Então, em 2019, a identidade do verdadeiro Luiz Barbosa é roubada no interior. E 6 meses depois, esse Luiz conhece a senhora. Encarei a foto policial. Marta Torres. Não Luiz. Não um homem. Mas uma mulher biológica que estava desempenhando um papel masculino tão perfeitamente, com o uso de hormônios e disfarces que eu nunca questionei em 5 anos. O porte físico leve que eu pensei ser apenas genética. O fato de nunca termos tido filhos e ele sempre dizer que era estéril por causa de uma cachumba na infância. O jeito que Luiz sempre tomava banho de porta trancada e apagava as luzes para momentos íntimos, alegando timidez. Meu Deus, sussurrei, a náusea voltando com força. Eu casei com uma mulher assassina. Eu sei, disse Henrique gentilmente. Sinto muito, Lúcia. Não, eu não conseguia terminar. A violação era profunda demais. Lívia sabe, não sabe? Sobre a Marta, sobre elas serem parceiras. Henrique puxou mais documentos de uma pasta. Rastreei o passado de Lívia Martins também. Ela e Marta Torres foram presas juntas em 2011 por um esquema de fraude com cheques roubados em Ribeirão Preto. As acusações contra Lívia foram retiradas por falta de provas, porque ela era menor na época do início do esquema, mas elas se conheciam. Elas foram companheiras de cela por um tempo. Elas trabalham juntas há anos. Roberto se inclinou para a frente, chocado. Então, o golpe é: Marta se passa por homem, Luiz, e se casa com a Lúcia. Lívia se passa por terapeuta, seduz e se casa com o Tiago. Elas se infiltram na família por 2 lados. Dentro da empresa, Marta envenena lentamente a Lúcia para herdar, enquanto Lívia desvia dinheiro para a conta delas. Lívia engravida do filho da Marta, provavelmente via inseminação caseira
ou métodos que desconhecemos, já que Marta é biologicamente mulher, ou talvez haja um terceiro elemento masculino, ou Marta seja um homem trans que manteve a capacidade reprodutiva. Precisamos investigar isso melhor, mas o DNA diz que Luiz é o pai. Então Lúcia morre de causas naturais. Lívia herda a parte de Tiago eventualmente, e elas ficam com tudo. Essa é minha teoria, disse Henrique. Mas sobre o bebê, se Marta é biologicamente mulher, como diz a ficha de 2009, ela não pode ser o pai. A menos que... Ele parou pensando. A menos que Marta seja um homem trans que ainda não tinha feito a transição legal nos documentos antigos, ou a ficha esteja errada, ou o Luiz que está com você seja um homem biológico que é irmão da Marta? Não, a foto é a mesma. O reconhecimento facial bate 99%. O Dr. Jairo disse que o DNA bateu com o do Luiz, lembrei. O Luiz que fez o exame no hospital. Se a Marta está se passando por Luiz e fez o exame, o sangue é dela. Se ela é mulher, não pode engravidar a Lívia. Tem alguma peça faltando aqui. A menos que o esperma usado para a inseminação da Lívia seja de um parente próximo da Marta, um irmão, e o teste de paternidade tenha dado essa compatibilidade alta por causa da genética familiar, sugeriu Roberto. Ou Marta é biologicamente homem e a ficha de Marta era uma identidade falsa feminina que ele usava antes? Esses golpistas trocam de gênero e nome como trocam de roupa. Não importa a biologia agora. Cortei, sentindo minha cabeça doer. O que importa é que Luiz e Lívia são amantes e cúmplices, e que o bebê não é do Tiago, e que elas querem me matar. Senti vontade de vomitar. Onde está a Lívia agora? Henrique verificou seu registro de vigilância no tablet. Aula de yoga para gestantes no centro. Tiago a levou, deixou lá e foi para o escritório. Ele não tem ideia. Fechei os olhos. Lúcia, precisamos contar a ele, disse Roberto. Ainda não. As palavras saíram duras. Não até termos tudo fechado para o baile. Não vou partir o coração do meu filho em pedaços aos poucos. Ele vai receber a verdade de uma vez só, quando os policiais estiverem lá para prender aquelas duas. Ele pode não te perdoar por esperar, avisou Roberto. Eu sei, mas se eu contar agora, ele vai confrontar a Lívia. Ela vai avisar a Marta Luiz e elas somem. Mais 7 dias, Roberto. Só mais 7 dias. Naquela noite, o jantar foi uma tortura. Luiz, eu não conseguia mais pensar nele sem aspas. Tinha preparado risoto. Fiquei observando as mãos dele, ou dela, enquanto servia o vinho. Mãos que eu segurei tantas vezes. Mãos que estavam misturando veneno na minha comida e tocando o corpo da esposa do meu filho. Você está muito quieta essa noite, disse Luiz, sentando-se à minha frente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Só cansaço, menti, empurrando o risoto no prato sem comer. Acho que vou subir e deitar mais cedo. Você devia comer um pouco, querida. Precisa de forças. Não tenho fome. Levantei-me. Vou tomar um banho. Enquanto a água da banheira corria para disfarçar o som, peguei o celular de Luiz novamente. Ele estava no banho no outro banheiro. A senha tinha mudado. Tentei o aniversário da Lívia. Nada. Tentei a data do casamento deles. Nada. Tentei a data provável do parto. 0308. 3 de agosto. O celular desbloqueou. Meu coração disparou. Fui direto para as mensagens apagadas recentemente. Havia uma conversa recuperável com um número não salvo, código de área do Mato Grosso. Marta, Luiz. A velha está desconfiada. Ela não comeu nada hoje. Desconhecido. Cuidado. Se ela descobrir, abortamos e partimos para o plano B. Marta. Plano B é bagunçado. Prefiro o veneno. Mais 2 semanas e o coração dela para. O médico dela é um idiota. Acha que é estresse. Desconhecido. E o Tiago? Marta. Ele é um banana. Está feliz achando que vai ser papai. Depois que a mãe morrer, a gente resolve ele em um acidente de carro. Tirei fotos da tela com meu próprio celular, minhas mãos tremendo de ódio. Acidente de carro. Era assim que elas planejavam se livrar do meu filho. Havia mais uma mensagem do número desconhecido. A mãe mandou avisar para não esquecer a parte dela. Ela ensinou tudo o que você sabe. Mãe. Havia uma mãe envolvida. Uma terceira cúmplice.
Enviei as fotos para Henrique imediatamente e apaguei o rastro. Voltei para o quarto, deitei na cama e esperei o monstro que dormia ao meu lado voltar, fingindo que eu estava dormindo, enquanto planejava como destruí-lo. O escritório de Henrique havia se tornado a central de comando para o que agora chamávamos de Operação Preservação. Uma piada sombria e irônica sobre o baile da Sociedade de Preservação que preservaria minha vida enquanto destruiria a delas. Roberto Fonseca estava lá junto com uma mulher que eu não tinha conhecido pessoalmente antes. A delegada Silvia Costa, da Polícia Civil. Uma mulher de meados dos 40 anos, olhos afiados e observadores, com o comportamento direto e sem rodeios de alguém que tinha visto muita feiura humana para se chocar com qualquer coisa. Dona Lúcia. Ela apertou minha mão firmemente, um cumprimento de respeito mútuo. Henrique e o Dr. Roberto me informaram de tudo. Revisei todas as evidências minuciosamente. A vigilância, os áudios gravados, os relatórios toxicológicos, os antecedentes criminais de Marta Torres e Lívia Martins, o depoimento de Amanda Pérez sobre o caso em Minas Gerais. Este é o caso de tentativa de homicídio e estelionato mais complexo e abrangente que vejo em 20 anos de carreira. Então, a senhora acredita em mim? Eu precisava ouvir ela dizer aquelas palavras. Acredito na senhora e acredito que a senhora está em perigo iminente. A delegada Silvia sentou-se à mesa, abrindo uma pasta volumosa de inquérito. O que eu não acredito, e preciso ser franca, é que conduzir uma exposição pública em um baile da sociedade seja a jogada mais inteligente taticamente. Dona Lúcia, podemos prendê-las hoje. Agora. Tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica. Temos o suficiente para prisões preventivas imediatas. Ela está certa, Lúcia, disse Roberto gentilmente, colocando a mão sobre a minha. Entendo que você queira justiça, mas está jogando um jogo perigoso com sua própria segurança. Não se trata de justiça, Roberto, trata-se de proteção, proteção total. Eu tinha pensado nisso incansavelmente nos últimos dias e tinha meu argumento preparado e afiado. Se as prendermos em silêncio, elas se tornam apenas uma notícia de jornal. Herdeira imobiliária e marido presos. O foco se torna a criminalidade delas, mas a dúvida permanece. Tiago ainda tem que viver nesta cidade, administrar a imobiliária Barbosa, enfrentar clientes e colegas que vão sussurrar pelas costas dele sobre seu casamento fracassado e seu padrasto assassino. Ele será visto como o bobo que foi enganado. Inclinei-me para a frente, encarando a delegada. Mas se as expusermos no baile, na frente de todos que importam na sociedade local, com todas as evidências apresentadas em um telão para a elite da cidade ver com seus próprios olhos, então Tiago se torna a vítima pública. O filho traído cuja esposa e padrasto conspiraram contra sua família honesta. Ele recebe solidariedade, não fofoca maliciosa. E Marta e Lívia ganham o status de párias sociais e monstros antes mesmo de chegarem a um tribunal. Nenhum júri nesta cidade ficará do lado delas depois dessa humilhação pública. Eu quero que elas percam tudo antes de perderem a liberdade. A delegada Silvia me estudou por um longo momento, avaliando minha determinação fria. A senhora pensou bem nisso. Não pensei em outra coisa nas últimas noites sem dormir. Tudo bem. Ela tirou um bloco de notas tático. Então fazemos isso de forma inteligente e controlada. Terei 6 policiais civis à paisana posicionados estrategicamente no salão nobre. 2 nas entradas principais, 2 nos bastidores do palco, 2 em carros descaracterizados do lado de fora para evitar fugas. No momento em que a senhora der o sinal combinado, entramos com os mandados de prisão já expedidos. Henrique controla o sistema audiovisual. Ninguém mais toca nesses arquivos para garantir a segurança da prova. E, Dona Lúcia, ela fez uma pausa, séria. A senhora usará uma escuta. Cada palavra que Marta ou Lívia disserem a você naquela noite será gravada como prova adicional. De acordo, eu disse. Mais uma coisa. A expressão da delegada Silvia endureceu. Se em algum momento eu ou minha equipe acharmos que a senhora está em perigo físico real, se Marta ou Lívia tentarem sair com você ou se tornarem violentas, não esperamos pelo seu sinal.
Executamos a prisão imediatamente. Seu plano de exposição pública não importa se a senhora estiver morta. Entendido. Henrique estava trabalhando em seu laptop enquanto conversávamos. Agora ele o virou para nos mostrar a tela. Compilei tudo em uma apresentação de slides. 120 slides. Fotos, documentos escaneados, clipes de áudio, registros médicos, cronogramas, mapas de localização. É devastador e irrefutável. Olhei para a tela. O slide 1 mostrava uma foto linda do meu casamento com Luiz, 5 anos atrás. Nós dois sorrindo, felizes. Eu no meu terno creme. Luiz em um smoking sob medida. A imagem perfeita de uma segunda chance no amor. O slide 2, logo ao lado, mostrava a foto policial, mugshot, de Marta Torres de 2009, segurando a placa de identificação da prisão. O contraste era brutal. Perfeito, eu disse. A clínica da doutora Sara tinha uma sala privada nos fundos, longe dos outros pacientes, onde ela administrava minha terapia de quelação. 3 sessões longas ao longo de 6 dias, tratamentos intravenosos que puxavam a colchicina acumulada do meu sistema, lenta e cuidadosamente, dando tempo aos meus órgãos para se recuperarem do trauma químico. Sua função renal está melhorando significativamente, disse ela durante a 3ª sessão, revisando meu último exame de sangue com um sorriso leve. Enzimas hepáticas caindo para níveis aceitáveis. Você está respondendo muito bem. Mais uma semana de hidratação intensa e descanso. E você deve estar estável o suficiente para que, mesmo se, Deus me livre, você fosse exposta a mais uma pequena dose de colchicina, seu corpo pudesse lidar melhor sem colapsar. Mas ainda não estou fora de perigo. Não, você ainda tem níveis elevados de toxinas nos tecidos, mas está melhorando a cada dia. O fato de ter parado de tomar as cápsulas quando parou provavelmente salvou sua vida. A doutora Sara ajustou o gotejamento do soro. Dona Lúcia, tenho que perguntar de novo. Tem certeza sobre esse plano do baile? Só o estresse emocional pode ser perigoso na sua condição cardíaca atual. Tenho certeza absoluta. Observei o fluido claro pingar no meu braço, gota a gota, puxando o veneno para fora, me devolvendo a vida. Doutora Sara, quantas pessoas você acha que Marta Torres matou antes de mim? Ela ficou quieta por um momento, olhando para o chão. Com base no padrão clínico e na sofisticação do método, pelo menos 3. Provavelmente mais que não sabemos e que foram enterrados como morte natural. Então, parar a Marta não é apenas sobre mim. É sobre todos que podem ser os próximos na lista dela. Em casa, disse a Luiz que estava indo a um spa urbano, fazendo tratamentos faciais e massagens, cuidando de mim mesma como todos continuavam me dizendo para fazer. Ele pareceu satisfeito, até me encorajou a marcar mais consultas para relaxar. Você merece ser mimada, disse ele beijando minha bochecha com aqueles lábios mentirosos. Você trabalha tanto, meu amor. A ironia era quase cômica. Ele me encorajando a buscar os próprios tratamentos médicos que estavam desfazendo o assassinato lento que ele estava cometendo contra mim. Estou me sentindo melhor, disse eu sinceramente, olhando nos olhos dele. Mais disposta. Posso ver isso. Você tem cor no rosto novamente. Havia uma pontada de decepção nos olhos dele, uma frustração velada. Você deve continuar tomando suas vitaminas. Consistência é a chave para a recuperação. Eu as jogava na privada há mais de uma semana. Deixei que ele acreditasse que eu as estava tomando. Deixei que ele pensasse que o cronograma da minha morte ainda estava no caminho certo. A surpresa seria minha maior arma no baile. 5 dias antes do baile, Henrique me entregou um pequeno dispositivo de gravação, não maior que um botão de camisa. Esta é sua escuta. Adesivo de grau médico, à prova d'água, ativado por voz. Coloque dentro do seu vestido bem aqui. Ele indicou um ponto discreto abaixo da minha clavícula. E captará tudo dentro de 5 metros com perfeita clareza. Peguei o dispositivo, senti seu peso leve na palma da mão. Tão pequeno, mas capturaria a evidência final que precisávamos. As reações espontâneas de Marta e Lívia quando percebessem que o jogo tinha acabado. Há outra coisa que a senhora deve saber, disse Henrique, puxando mais uma folha. Encontrei a 3ª parceira, o número desconhecido no telefone da Marta com DDD do Mato Grosso. Ele me mostrou uma foto recente.
Uma mulher de talvez 50 e poucos anos, aparência dura, desgastada, com olhos calculistas idênticos aos da filha. Dante Torres, mãe de Marta, ex-enfermeira, perdeu a licença em 2007 por desvio de medicamentos controlados em um hospital público. Ela é quem provavelmente ensinou Marta sobre a colchicina e como usá-la. É um medicamento usado em ambientes médicos. Ela saberia as dosagens letais. Henrique puxou uma ficha criminal extensa. Dante foi investigada, mas nunca formalmente acusada, em 2 mortes suspeitas em asilos onde trabalhou no interior. Pacientes idosos sem família que morreram subitamente de causas naturais e deixaram pequenas heranças ou joias que sumiram. Um negócio de família macabro, eu disse baixinho, sentindo um calafrio. Parece que sim. Dante está esperando 30% do que quer que Marta receba do seu patrimônio. Já compartilhei isso com a delegada Silvia e com a polícia do Mato Grosso. Há policiais prontos para bater na porta dela no momento em que agirmos contra a Marta aqui. Então, essa era a imagem completa e aterrorizante. Marta Torres, Lívia Martins e Dante Torres. Uma família de predadores que operava há anos nas sombras, deixando corpos e famílias destruídas em seu rastro. Não mais. 4 dias antes do baile, encontrei-me com Tiago mais uma vez. Sentamos no meu escritório na imobiliária Barbosa, depois do expediente, com as luzes da cidade cintilando pelas janelas panorâmicas. Mãe, você disse que tudo faria sentido no baile. Tiago parecia exausto, a preocupação vincando seu rosto jovem. Pode pelo menos me dizer se você vai ficar bem? Preciso saber que você não está morrendo. Eu não aguento perder mais ninguém. Vou ficar bem, querido, melhor do que bem. Vou ficar ótima. Peguei as mãos dele sobre a mesa. Mas, Tiago, aquela noite vai ser difícil. Muito difícil. Algumas coisas vão surgir, algumas verdades que vão doer muito em nós dois. O quê? É sobre a empresa? É sobre a vida, filho. E preciso que você me prometa uma coisa agora. O quê? Quando acontecer, quando você ouvir coisas que parecem impossíveis ou cruéis, preciso que confie que eu não faria isso a menos que fosse absolutamente necessário para nos salvar. E preciso que saiba que não importa o que aconteça, não importa o que você descubra, eu te amo. Você é meu filho, minha maior conquista, e nada mudará isso. Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas. Mãe, você está me assustando. Isso parece uma despedida. Sinto muito. Não é uma despedida, é um recomeço. Levantei-me e o puxei para um abraço forte. Apenas lembre-se, no final daquela noite, quando a poeira baixar, ainda teremos um ao outro. É isso que importa. Família. Família real, de sangue e amor, não o tipo construído sobre mentiras. Quando ele saiu, fiquei na janela do meu escritório, olhando para a cidade que ajudei a construir, o império imobiliário que Dante e eu criamos do nada com honestidade. Esta empresa tinha meu nome, meu suor, minhas lágrimas e décadas de trabalho. Marta Torres pensou que poderia levar isso de mim. Pensou que poderia me envenenar como um rato, roubar meu legado, destruir minha família e ir embora com milhões para viver em uma ilha. Mais 3 dias. Em mais 3 dias, eu mostraria a Marta o que acontecia quando você subestimava uma mulher que construiu um império num mundo de homens. Em mais 3 dias, a cidade inteira saberia a verdade nua e crua. Mais 3 dias até o acerto de contas final. O salão nobre do clube da cidade brilhava como uma caixa de joias na noite do baile da Sociedade de Preservação. Lustres de cristal gigantescos lançavam luz dourada pelo salão histórico, iluminando 200 dos cidadãos mais influentes e ricos da região em seus melhores trajes de gala. Garçons circulavam com bandejas de prata e champanhe. Um quarteto de cordas tocava música clássica suavemente no canto. Tudo era elegante, civilizado, perfeito. Uma fachada brilhante para a destruição que estava por vir. Fiquei no banheiro feminino, trancada em uma cabine, verificando meu reflexo uma última vez no espelho de mão. O vestido azul marinho que escolhi era simples, mas imponente, apropriado para uma mulher da minha idade e posição. Meu cabelo estava preso em um coque clássico impecável. Brincos de diamante brilhantes, os que Dante me deu em nosso 20º aniversário, captavam a luz.
Mas sob o tecido fino do meu vestido, pressionado contra minha pele com adesivo, estava o dispositivo de gravação de Henrique. E na minha bolsa de mão de cetim estava um pequeno controle remoto preto que sinalizaria a delegada Silvia e sua equipe para a invasão. Minhas mãos estavam firmes. Depois de 3 tratamentos de quelação, me sentia mais forte do que em meses. Minha mente estava clara. Eu conseguia fazer isso. Você está linda, Dona Lúcia. Uma mulher na pia disse. Dona Conceição Soares, a grande dama da sociedade local, retocando o batom. Estamos todos tão felizes que você está se sentindo melhor. Havia rumores preocupantes de que você estava muito doente. Apenas estresse, Conceição. Mas estou muito melhor agora. Revigorada. Sorri para o reflexo dela no espelho. Esta noite deve ser muito memorável. Tenho uma surpresa para todos. Se ela soubesse, pensei. Voltei para o salão de baile, caminhando com a cabeça erguida. Tiago estava perto do bar com Lívia, sua gravidez agora visível com 16 semanas, exibida em um vestido verde esmeralda justo. Ela estava com a mão na barriga, acariciando o bebê da Marta. Enquanto conversava animadamente com a esposa do prefeito, Tiago me viu e acenou. Fui até eles. Vocês dois não estão maravilhosos? Mãe. Tiago me abraçou com cuidado, como se eu fosse de vidro. Tem certeza de que está disposta para o seu discurso hoje à noite? Você não precisa fazer isso se não estiver se sentindo bem. Estou me sentindo melhor do que em meses, querido. Nunca estive tão pronta. Beijei a bochecha dele, depois me virei para Lívia. Como você está se sentindo, querida? O bebê, ativo hoje à noite? O sorriso de Lívia era perfeito, praticado, digno de uma atriz. Acho que ele sabe que é uma noite especial. Está chutando. Ela tinha dito ele, já pensando no bebê como filho de Marta, não de Tiago. Onde está o Luiz? Perguntei, usando o nome falso deliberadamente, sentindo o gosto ruim na boca. Bem aqui. A voz dele veio de trás de mim. Marta apareceu ao meu lado, devastadora em um smoking preto, sob medida que disfarçava suas formas femininas com perfeição. Cada centímetro, o marido distinto e amoroso. Você está deslumbrante, Lúcia. Obrigada. Aceitei o beijo na minha bochecha, senti minha pele arrepiar de repulsa, mas mantive o sorriso. Grande noite para a Sociedade de Preservação. Com certeza. O braço de Marta passou pela minha cintura, possessivo, marcando o território. E para nós, tenho orgulho de estar aqui com você. Do outro lado da sala, encontrei o olhar de Henrique. Ele estava vestido com um uniforme de garçom, segurando uma bandeja vazia, invisível para os convidados da alta sociedade. Ele me deu o menor aceno de cabeça possível. Tudo estava pronto. A delegada Silvia estava na cozinha, coordenando a equipe pelo rádio. 4 outros policiais estavam posicionados em pontos estratégicos, misturados à segurança ou ao staff. O sistema audiovisual estava preparado com a apresentação de Henrique. Às 9 em ponto, a presidente da sociedade bateu na taça com uma colher de prata, pedindo silêncio. Senhoras e senhores, se puderem tomar seus lugares, começaremos nosso programa. Hoje à noite, temos a honra de ter a Dona Lúcia Barbosa, uma das benfeitoras mais generosas da nossa cidade, compartilhando algumas palavras sobre preservação e o que significa proteger o que mais importa para nós. Aplausos educados ondularam pela sala. Caminhei até o pódio na frente do palco. Senti 200 pares de olhos em mim. As luzes do palco me cegaram por um instante. Tiago sentou-se na mesa 5, bem no centro, com Lívia. Marta estava na mesa principal, 3 fileiras atrás, sorrindo encorajadoramente para mim, a esposa orgulhosa. Segurei as bordas do pódio com força. Era agora. Boa noite, comecei, minha voz ecoando nos alto-falantes. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Quero falar sobre preservação, mas não do tipo arquitetônico que vocês estão esperando. Quando falamos sobre preservação, geralmente nos referimos a edifícios antigos, casarões históricos, marcos da cidade. Mas e quanto a preservar a verdade? Preservar a justiça? Preservar a própria família daqueles que a destruiriam por dentro? Pude sentir a atenção da sala mudar, se aguçar. O silêncio mudou de educado para tenso. Este não era o discurso padrão de arrecadação de fundos. 5 anos atrás, casei-me novamente.
Meu marido, Luiz, parecia um presente dos céus depois de perder meu primeiro marido, Dante, para o câncer. Luiz era encantador, atencioso, exatamente o companheiro que eu precisava. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para ele. Mas Luiz Barbosa não é real. Ele não existe. Suspiros coletivos. O rosto de Marta na mesa principal ficou pálido instantaneamente. Henrique, primeiro slide, por favor. As telas gigantes em ambos os lados do pódio se iluminaram, lado a lado, projetadas em alta definição. Minha foto de casamento feliz e a foto policial, mugshot, de Marta Torres de 2009, segurando a placa de presa. O nome verdadeiro da pessoa com quem me casei é Marta Torres. Minha voz trovejou no salão. Nascida em 1985 no Mato Grosso, condenada por estelionato, fraude e falsidade ideológica. Marta roubou a identidade de um homem falecido, o verdadeiro Luiz Barbosa, que morreu em um acidente de carro em 2019, e usou essa identidade masculina falsa para se casar comigo e roubar minha fortuna. A sala explodiu em sussurros chocados e gritos abafados. Marta se levantou, derrubando a cadeira. Isso é loucura, Lúcia! O que você está fazendo? Você está doente! Sente-se, Marta! Minha voz cortou o ar como um chicote. Eu não terminei. A delegada Silvia saiu das sombras da cozinha e moveu-se para bloquear a saída lateral mais próxima. Marta viu e sentou-se novamente, encurralada como um rato. Próximos slides. Fotos de vigilância de Marta, vestida de Luiz, e Lívia se beijando no terreno baldio. A mão de Marta acariciando a barriga grávida de Lívia. Recibos do hotel com data e hora. Minha nora, Lívia Martins, e meu marido têm um caso amoroso há mais de um ano. A criança que Lívia carrega no ventre não é do meu filho Tiago. Apontei para o slide com o laudo de DNA. O teste de DNA confirma que a pessoa que conhecemos como Luiz Barbosa é o pai biológico, ou melhor, o progenitor genético desta criança. E para aqueles que se perguntam como isso é possível, já que Marta é biologicamente uma mulher, a perversidade delas não tem limites. Descobrimos que Marta usou sêmen congelado de seu próprio irmão, um criminoso que faleceu na cadeia anos atrás, para realizar uma inseminação artificial caseira em Lívia. O objetivo era garantir que qualquer teste de DNA confirmasse a linhagem masculina Torres, que ela usava para validar a identidade roubada de Luiz. O bebê é sobrinho da mulher que finge ser o pai. Data de concepção, 14 de novembro, enquanto eu estava viajando a trabalho e disseram a Tiago que Lívia estava visitando amigas. Tiago emitiu um som gutural, como um animal ferido de morte. Lívia agarrou o braço dele desesperada. Tiago, não, eu posso explicar. Não há explicação. Olhei para meu filho e vi o mundo dele desmoronar em seus olhos. Sinto muito, meu filho. Sinto muito que tenha que ser assim. Mas você precisa ouvir tudo para se libertar. Mais slides passaram rápido. Extratos bancários mostrando o desvio de dinheiro. A conta nas Ilhas Cayman, as faturas falsificadas. Lívia Martins desviou R$127 mil da imobiliária Barbosa. O dinheiro foi transferido para uma conta offshore de propriedade de Marta Torres. Celulares estavam levantados agora, filmando tudo. O prefeito parecia em choque. A senhora. Conceição estava com a mão sobre a boca, horrorizada. Mas fica pior. Respirei fundo, a parte mais difícil. Próximos slides. Meus registros médicos recentes. Os resultados do teste de toxicologia mostrando a colchicina no meu sangue. Fotos dos frascos de vitamina adulterados. Por 3 meses, a pessoa que dormia na minha cama vem me envenenando sistematicamente com colchicina, uma substância tóxica que causa falência lenta e dolorosa dos órgãos, projetada para parecer morte por causas naturais. Eu estava há 6 semanas de um ataque cardíaco fatal que todos vocês teriam atribuído ao estresse do trabalho. A sala ficou em silêncio mortal. Ninguém se movia. E esta não é a primeira vez de Marta. Próximos slides. Certidão de óbito de Ricardo Pérez. Fotos de Linda Bowman, que eram claramente Marta com peruca e maquiagem feminina. Transcrição do depoimento da irmã dele.
Em 2013, Marta, usando a identidade de Linda Bowman, casou-se com o empresário Ricardo Pérez, em Minas Gerais. Ricardo morreu exatamente dos mesmos sintomas que venho experimentando: parada cardíaca, falência de órgãos. Marta recebeu a herança e desapareceu. Olhei diretamente para Marta, cujo rosto agora estava contorcido de ódio puro e medo. Quantos outros, Marta? Quantas pessoas você matou por dinheiro? Marta avançou em direção à saída de emergência, empurrando uma mesa. Polícia! Parada! 2 policiais civis surgiram da multidão e a interceptaram. Marta Torres, a senhora está presa por tentativa de homicídio, estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. A voz da delegada Silvia soou clara e autoritária enquanto ela colocava as algemas nos pulsos de Marta, forçando-a contra a parede. Lívia tentou correr para a porta dos fundos no meio da confusão. Outro policial a pegou pelo braço. Lívia Martins, você está presa por coautoria em tentativa de homicídio, furto qualificado e estelionato. O salão de baile virou um caos. Pessoas de pé, gritando, filmando. Tiago ficou congelado na cadeira, encarando Lívia enquanto ela gritava sendo arrastada. Estou grávida! Vocês não podem fazer isso! Tiago, diga a eles! Eles vão machucar o bebê! Tiago olhou para ela com uma expressão de traição tão profunda que partiu meu coração. Ele se levantou lentamente. O bebê não é meu, é? A voz dele era quase inaudível no tumulto, mas Lívia ouviu. Me diga a verdade, Lívia. Por uma única vez na sua vida miserável. Me diga a verdade. O rosto de Lívia se contraiu em choro. Tiago, eu... Responda! Ele gritou, batendo na mesa. Não! Ela soluçou, a máscara caindo. O bebê é da Marta. Mas, Tiago, eu te amei do meu jeito, eu juro. Você não sabe o que significa amor. Tiago virou as costas para ela e caminhou em minha direção sem olhar para trás. Desci do pódio, minhas pernas tremendo agora que a adrenalina baixava. Os policiais estavam levando Marta e Lívia algemadas pelo corredor central, sob os flashes das câmeras e os olhares de desprezo da sociedade. Marta se virou para olhar para mim uma última vez. Seus olhos verdes queimando. Você deveria estar morta, velha maldita, sibilou Marta. Você já estava morta. Mas não estou. Sustentei aquele olhar furioso com frieza. E agora todos sabem exatamente o monstro que você é. Acabou. Enquanto eram levadas para as viaturas lá fora, a sala explodiu em uma mistura de aplausos nervosos e murmúrios de choque. Pessoas correram em minha direção, o prefeito, amigos, querendo expressar apoio. Mas eu só tinha olhos para Tiago. Ele estava parado no meio do salão, parecendo um menino perdido. Fui até ele e o abracei com toda a força que me restava. Mãe! Ele desabou no meu ombro, chorando copiosamente. Acabou, meu filho. Acabou. Estamos vivos. Meses depois, o julgamento parou a cidade. O processo contra Marta Torres durou 4 meses intensos. A acusação, liderada pelo Ministério Público com base nas provas de Henrique e da delegada Silvia, foi implacável. Apresentaram tudo: o depoimento de Amanda Pérez, meus exames, os vídeos, os áudios. O júri popular não teve dúvidas, culpada em todas as acusações. Em fevereiro, a juíza Catarina Marques leu a sentença em um tribunal lotado. Marta Torres, a ré, demonstrou uma frieza e crueldade incompatíveis com a vida em sociedade. Seus crimes, premeditados e executados contra múltiplas vítimas ao longo de uma década, mostram um padrão psicopático irreversível. Marta estava de uniforme bege do sistema prisional, sem maquiagem, o cabelo cortado curto, sem mais a pretensão de ser Luiz ou Linda. Sua mãe, Dante, já havia sido presa no Mato Grosso e transferida para responder pelos crimes em asilos. Considerando o concurso material de crimes, tentativa de homicídio qualificado, homicídio consumado no caso de Ricardo Pérez, cujo inquérito foi reaberto e anexado, estelionato reiterado, falsidade ideológica e uso de documento falso, somo as penas. A voz da juíza era firme. Condeno a ré a um total de 112 anos de reclusão em regime fechado. A ré será transferida imediatamente para a penitenciária de segurança máxima feminina, sem direito a recorrer em liberdade. 112 anos.
No Brasil, ela não ficaria presa por tudo isso, mas com a gravidade dos crimes e a comoção social, ela passaria o resto da vida útil atrás das grades. Ela morreria na prisão, esquecida. Sentei-me na galeria ao lado de Tiago e Roberto e senti finalmente o peso sair dos meus ombros. A sentença de Lívia veio na semana seguinte. Ela fez um acordo de delação premiada, entregando todos os detalhes dos esquemas anteriores de Marta em troca de uma pena menor. Ré Lívia Martins, disse a juíza. Sua colaboração foi útil, mas não apaga sua participação ativa na tentativa de assassinato de sua sogra e na fraude contra seu marido. Condeno a Ré a 30 anos de reclusão. Lívia, com o bebê recém-nascido nos braços, que logo seria entregue ao serviço social, chorou em silêncio. O bebê, um menino, foi entregue para a guarda provisória de Amanda Pérez, que viajou de São Paulo para adotá-lo. Ela queria dar à criança uma chance de vida longe do estigma dos crimes dos pais biológicos. Ricardo teria querido salvar essa criança, disse Amanda para mim. Concordei em ajudar financeiramente com um fundo de estudos para o menino. Sangue ruim não define destino. 1 ano depois, Tiago e eu estávamos na varanda da minha casa, bebendo café e olhando o jardim. Era uma tarde de domingo tranquila. — Como você está, mãe? Tiago perguntou. Ele parecia melhor, mais leve. As sombras nos olhos tinham diminuído. — Estou bem, filho. Era verdade. Meus exames estavam limpos. O veneno tinha saído completamente. A doutora Sara disse que meu coração está mais forte do que nunca. — E o coração emocional? Ele brincou. — Em obras, mais firme. Sorri. — E você? — Estou saindo com alguém, disse ele um pouco tímido. Uma arquiteta que conheci na obra nova. O nome dela é Júlia. Ela é normal. Honestamente normal. Normal é ótimo. Traga-a para o almoço quando estiver pronto. Meu celular tocou. Era Daniel, o professor de história que Henrique tinha me apresentado meses atrás. Um homem gentil, viúvo, que gostava de livros antigos e jantares tranquilos. Estamos indo devagar, aprendendo a confiar de novo. Oi, Daniel. Atendi, sorrindo para Tiago. A imobiliária Barbosa estava prosperando mais do que nunca. Criei uma fundação para ajudar vítimas de golpes financeiros e violência doméstica, usando minha história para alertar outras mulheres. Olhei para o sol se pondo sobre as árvores. Marta Torres tentou me enterrar para roubar minha vida. Em vez disso, eu a enterrei em uma cela de concreto. E eu ainda estava aqui, ainda de pé, ainda lutando, ainda vivendo. Essa foi, sem dúvida, a minha maior vitória. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece? Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!